Voltamos do nosso intervalo e agora a gente está aqui com o jornalista Marc Arnoldi, mais conhecido como Francês. Boa noite, Francês, tudo bem? Boa noite. É um prazer ter você aqui na TV União. O prazer é todo meu, é isso que a gente fala, né? O prazer é todo meu, mas desta vez é a mais pura verdade. Ai, que bom, fico muito feliz em ouvir isso. De verdade também. Mas eu gostaria, Francês, que você falasse um pouco da sua história, né? Nem me atrevo a falar, eu faço as honras, quero que você mesmo conte um pouquinho da sua trajetória para quem está em casa te conhecer melhor. Eu sou francês assim porque ninguém é perfeito, né, também. E aí as pessoas usam esse nome, apesar de ter muitos franceses aqui em Brasília, eu até saúdo os meus alguns amigos aí. Mas como eu sou o único, eu acho que está no rádio, no jornalismo, então é por isso que eu tenho, que eu tenho essa alcunha de francês. Mas tem um montão de outros e que fazem coisas muito gostosas, particularmente na gastronomia e na padaria. Essa coisa francesa tem essa coisa aí. Essa parte é boa? Não é? Eu também concordo. Boa. Eu sou jornalista, né? Jornalista francês, eu fui jornalista na França, no sistema público de rádio, que é um sistema muito forte na Europa em geral, na França em particular. Sim. Aqui no Brasil, infelizmente, não. Já foi, mas não é mais. E aí, assim, comecei mais na parte internacional, né? Eu estive no primeiro conflito da Guerra do Golfo e depois na Guerra na Bósnia. E assim, como essas coisas de guerra não são muito legais, né? A gente acaba de ver isso na Ucrânia, mas em qualquer lugar, eu pensei, bom, está na hora de mudar de ares. Aí, eu tinha em casa uma brasileira, né? Porque afinal de contas, né? Bom gosto serve para alguma coisa. E como ela era de Brasília, ela disse, então, já que é assim, vamos lá para Brasília. E então cheguei aqui em 90... Morando na França e decidiram vir para o Brasil. Para Brasília. Porque ela era de Brasília, né? Era uma candanga. Então ela disse, vamos lá para o Brasil, e fomos, então, em 93, cheguei no finalzinho de 93. A partir daí, eu sou jornalista de rádio, né? Eu sou jornalista, mas eu gosto muito do rádio. E eu pensei que estava terminado, porque assim, eu tenho um sotaque, eu cheguei aqui, eu ainda tinha um sotaque ainda maior, não sei fazer pão, então falei, o que eu vou fazer? Abrir restaurante francês, né? Pois é, abrir restaurante francês, é verdade que assim, quando você é francês, é um pouquinho a mesma coisa com os brasileiros, você sabe? Quando um brasileiro vai para o exterior, homem tem que fazer embaixadinhas com a bola. Se tem não que souber, tem que fazer, senão não é brasileiro. Moça tem que dançar samba. Senão é falso brasileiro, é fake. Então assim, francês é a mesma coisa, acho que todo mundo sabe cozinhar, até sair um pouquinho, mas não para abrir um restaurante, né? Ou faz perfume, ou conhece tudo de vinho, a gente conhece um pouquinho, mas tudo não, longe disso. Então, eu fiz outras coisas, né? Mas eu pensei que não podia voltar ao jornalismo, ia ser complicado. Ainda mais porque na época a legislação dizia que precisava ter o diploma de jornalista aqui no Brasil para poder trabalhar. Que eu acho, enfim, é uma das poucas grandes democracias do mundo com imprensa livre, onde diploma de jornalista era exigido. Eu, pessoalmente, eu sou jornalista formado, mas eu acho que é bom que não seja essa obrigação. Claro que dá alguma coisa a mais, porque tem uma formação a mais e ela serve. Agora, por exemplo, para você escrever ou falar sobre economia, o que você precisa? Ser jornalista ou entender de economia? Porque o problema é que se você é jornalista, sabe escrever, mas você vai entrevistar alguém da economia que você não entende nada de economia, vai ser difícil de você escrever, você vai depender da fonte, o que ele te dizer. E se ele te falar de alguma coisa que você não entende, fica complicado. Um jornalista, para mim, é a mesma coisa que você. Eu explico. No meu entender, um advogado é alguém que serve entre o consumidor da justiça, e a justiça. Seu consumidor. Só que a justiça, ela tem, a gente sabe, esses palavreados, essas coisas, essas liminares, decisões. O advogado, ele serve aí justamente para representar e para explicar. Né? Porque senão a pessoa diz, eu não entendendo nada, o que é uma liminar? O jornalista é a mesma coisa. A mídia
em latim quer dizer no meio. Então, estamos no meio, os jornalistas estão no meio entre o consumidor de notícias, que somos todos nós, e as pessoas que detêm essa notícia. O ideal seria que a gente pudesse, por exemplo, eu pudesse ligar para o governador, ou para o ministro, ou para qualquer pessoa, para dizer, abre amanhã o seu ministério, é feriado. Mas, 200 milhões de pessoas não podem fazer isso. Então, o Ministério vai fazer uma nota dizendo que o Ministério estará fechado na segunda-feira e o jornalista, ele vai divulgar isso. Às vezes, com a notícia é um pouquinho mais complicado, aí serve para o jornalista assim, esmiuçar, explicar, analisar também o que isso vai mudar na sua vida. Ok. Mas ele está no meio. Ou seja, ele não é nem o produtor de notícia. O jornalista não pode produzir a notícia. Ele explica a notícia. Mas ele produzir alguma coisa, não. Ou então ele vai no TikTok, ele faz alguma coisa. Ok, mas aí ele vira a notícia. Aí ele sai do seu âmbito da sua função. É a mesma coisa que se você cometer um crime. Pronto. Você vai ter que contratar um advogado, eu não sei nem como funciona. É a mesma coisa. Se um jornalista vira a notícia, ele não é mais jornalista. Ele pode fazer, hoje não é limitado. Mas todos nós somos consumidores de notícia. Tem um montão de coisas que eu não sei, e então eu fico lendo pessoas que trazem essa notícia. E sobre alguma coisa que eu não entendo bufunfa, eu dependo do que está escrito lá. Depende daquilo ali para... Exatamente. Eu não entendo nada de marcenaria. Eu não sei se você gosta de marcenaria. Eu não entendo nada de marcenaria. Então, assim, quando eu leio alguma coisa, ou vejo alguma coisa sobre marcenaria, eu confio plenamente no que a pessoa me fala. O problema é que, se eu falar com um marceneiro, e tem bons marceneiros, ele não vai saber como falar comigo, porque eu não entendo nada. Então, assim, ele vai me falar do instrumento, de qualidade de madeira, de coisa assim, eu já vou boiar desde o início. Ali que entra o jornalista. O jornalista, ele tem que ser o cara que diz, não sei de nada, me explica. Eu vou te contar, quando eu comecei a cobrir no esporte automobilístico, nos anos 90, eu não entendia muito, entendia um pouquinho mais de pneus. E pneu é importante nas corridas de carro. Muito importante, elementar. Eu falei com uma das primeiras corridas que eu fiz, que eu cobri, eu fui falar com o pessoal da Michelin. A Michelin é aquele que produz um pneu. Eu falei para ele, olha, para mim um pneu é redondo, preto, tem um buraco no meio. O que mais? E aí eles me levaram lá na fábrica em Clermont-Ferrand, fiquei lá 3 dias, me explicaram tudo, nos mínimos detalhes. Saiu perito em pneus? Não, mas pelo menos de não falar besteiras. Que afinal de contas não tem coisa pior do que falar besteiras. E de não falar besteira para os outros, não para mim. Mas isso era nos anos 90. Hoje a situação mudou porque hoje tem redes sociais. Hoje não precisa de um jornalista, um economista que quer falar no Twitter, que quer falar no YouTube, tudo e qualquer coisa, que faz uma dancinha no TikTok, ele pode. Isso muda a profissão de jornalista, ao meu ver. Mas muda a forma de atuar e não a filosofia. Porque a filosofia continua sendo a mesma. Você é no meio e você serve para destrinchar, entender, simplificar essa pessoa que é especialista na área de economia, de direito, de astronomia, para o seu público que também é especialista em marcenaria ou então em astronomia. Mas um astrônomo talvez não entenda de economia e um economista não entende nada de astronomia. Então, do meio, ele tem que estar com essa cabeça. Na verdade, eu sempre trabalho tentando estar na cabeça do meu leitor no Metrópolis ou do meu ouvinte na Rádio Metrópolis. Sempre. Porque se eu ficar no que eu sei, eu não vou conseguir passar a informação. Que é um veículo de comunicação que, diga-se de passagem, exemplar, né? Inclusive, o jornalismo ele é uma responsabilidade social. Aproveitando esse gancho da nossa conversa, você falando que pensa muito em como essa informação chega e em como passar essa informação, da preocupação daquele telespectador, da pessoa que está do outro lado, recebendo a informação, quero te perguntar, o jornalismo, a comunicação como um todo, é uma grande responsabilidade social na sua visão? É.
Ela é, e é bom que a gente se lembre, eu digo a gente, os jornalistas, atenção, vocês jornalistas, não é? Mas assim, é bom que a gente se lembre disso. Quando a gente comunica, mas não é só o jornalista, é que o jornalista é a profissão dele, ele recebe, não bastante para isso, mas todos nós comunicamos. Se a gente quer falar com o nosso vizinho, eu tenho um vizinho que é um pouquinho barulhento lá em casa. Como é que eu vou fazer? Eu vou pegar uma arma, que não o Putin... Não tem. Eu vou ter que comunicar com ele, eu vou ter que explicar, mostrar para ele quais seriam as vantagens de ele fazer menos barulho. Enfim, todos nós nos comunicamos. E por mais surpreendente que pode às vezes parecer, é mais fácil, eu acho, mais fácil de comunicar cegamente, ou seja, quando eu escrevo uma matéria, quando a gente fala no rádio, até mesmo quando você está aqui na televisão, eu não sei se você usa esse truque, eu uso o truque de imaginar uma ou duas pessoas que eu sei que eles estão assistindo, como se eu estivesse falando com ele, porque senão é às cegas, né? Eu tenho um telespectador aqui nesse momento, que é o Abel, e também quem está em casa. Pronto, pois é. E as outras pessoas que estão no estúdio. Porque senão é às cegas, e aí assim, a gente, bom, no seu caso é um pouquinho particular, porque o seu programa já tem milhões de telespectadores, mas quando tem muita gente, a gente não fala para um, a gente fala para uma multidão, e a multidão não é ninguém. Então, a comunicação, ela é sempre assim, ela é de você comunicar. Quando é que funciona? Eu vou dar um exemplo, é o idioma. Quando você fala um outro idioma, você precisa falar que nem eu falo perfeitamente o português. Não, né? Eu tenho sotaque. Se as pessoas não me entenderem quando eu falo português, eu preciso trabalhar meu português. Agora, as pessoas em geral me entendem, a não ser no telefone eu tenho dificuldade. Eu adoro fazer trote engraçado no telefone. Olá, é o Papa. Aqui não dá, você já te reconheceu, não funciona. A comunicação, ela funciona quando a outra pessoa entende alguma coisa. Mas o pior é que a gente não tem certeza do que a pessoa entendeu. Então, se eu não falo um idioma, a pessoa não vai me entender. É melhor a pessoa não te entender do que entender errado o que você falou. Porque você acha que você passou a mensagem e a pessoa entendeu outra coisa. E você não tem como comprovar isso. Eu tenho certeza que já aconteceu isso com você, porque como você domina o seu assunto e a pessoa não, para você tem coisas óbvias. Pronto. Mas para outra pessoa não. Então, o que é essencial, eu acho, para o jornalismo e para a comunicação em geral, é estar de olho assim no feedback, no que as pessoas te respondem, do que elas mandam para você, e não assim a soberba, eu escrevi isso e a pessoa não entendeu, é burra. Não é isso, é porque eu não consegui explicar o suficiente. Se a linguagem está acessível ou não. Se não tem coisas que eu escrevo lá que eu acho que todo mundo sabe, mas às vezes não. Então, isso é complicado. E isso não quer dizer que as pessoas que tem que baixar o nível. Não tem que baixar o nível. É que a gente sabe de alguma coisa. Sim. Eles não sabem sobre esta coisa. Exato. Agora, eles sabem um montão de coisas que eu não sei. Inclusive, mais uma vez, jornalista não produz notícia. Se ele produz notícia, ele está saindo do campo dele. Na hora que ele vai precisar saber alguma coisa de um buraco que tem no Penorte, em Ceilândia, ele vai lá. Depende. E quem sabe do buraco é esse cara aí que não entendeu quando você falou de uma medida provisória do presidente da República. Exato. Precisa de uma informação externa. Um exemplo bacana do que você está falando são os próprios poemas, né? Que o autor já faleceu e às vezes na escola a gente fala, o autor queria dizer isso, mas na verdade na poesia ele queria dizer algo totalmente o contrário. Você falando isso, eu lembrei desse gancho, né? Sobre a comunicação, sobre o que você falou e o que as pessoas interpretaram, na verdade não foi o que você falou, né? Seria um exemplo. Mas queria comentar mais, só que a gente vai ter que ficar pro próximo bloco, que o nosso tempo já esgotou. Você que tá aí, a gente já volta, viu? Um minutinho.